Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje vamos para um modo advogado responde, vamos trazer aqui no detalhe a pergunta de uma colega. Hoje a pergunta é da Jéssica, tá? Se você não me conhece, eu sou o professor Jonatas Albino e sou auditor fiscal especialista no ITCMD. Vamos conversar hoje sobre a pergunta da Jéssica. A Jéssica nos pergunta o seguinte: como fazer com um precatório que ainda não foi liquidado? Partilha os direitos do processo X e deixa para recolher o ITCMD após liquidar? Tá, vamos lá. O que acontece? Quando você entra nessa questão de fazer o pagamento do ITCMD ou não, nessa situação aqui, assim como a situação de outros bens que a gente ainda não tenha uma definição do valor deles, se coloca no lugar do fiscal. Como é que ele vai fiscalizar algo que você não tem certeza do valor? Então, se não tem como ele fiscalizar, provavelmente é porque esse valor, como a gente já colocou, não é definido, não está determinado, tá? E se não está determinado, como é que esse pagamento é exigível? Ah, não tem como eu pegar um processo e falar assim, ó, paga o ITCMD sobre esse bem X, mas a gente não sabe o valor desse bem, então não tem como pagar. E como é que a gente sai dessa enrascada? O que você vai fazer? Esse é um dos casos clássicos em que a gente vai fazer a utilização da sobrepartilha. Costumo dizer que a sobrepartilha é uma faca de dois gumes, tá? Você pode utilizar ela muito bem numa situação dessa, em que você tem um bem que não está determinado, e você deixa para fazer uma sobrepartilha. Ou você pode utilizar ela muito mal, quando às vezes você tem um bem que eventualmente está próximo de uma situação de você saber o valor dele, ou pende alguma medida fácil de tomar, e aí o colega simplesmente fala, não, vamos deixar para sobrepartilha. E aí a sobrepartilha pode ter consequências não tão boas assim, tá? Porque ela não vai estar sendo bem utilizada, tá? Então a resposta para a pergunta da Jéssica é: deixa esse caso para sobrepartilha. O caso de processos judiciais que estão correndo, principalmente de precatórios aí, que eventualmente você não sabe qual o valor que vai ser efetivamente pago, é o caso clássico em que você deixa esse bem para sobrepartilha. Tudo bem? Eu faço a ressalva em relação a casos ligados a pendências judiciais pelo seguinte: às vezes você tem esse caso, uma vez um colega trouxe uma situação assim, em que esse processo já foi vencido, está eventualmente numa fase de execução. O credor, claro, estou falando aqui, o credor é o espólio, e aí você tem uma situação muito próxima, uma situação em que aquele valor que você tem vai ser algo muito próximo do valor sobre o qual esse ITCMD deve incidir. Nesses casos em que você já tem, digamos assim, uma certeza razoável sobre o montante, você já discutiu aquilo ali, agora você está indo para uma fase de execução. Então, a não ser que haja uma demora muito significativa ou alguma reviravolta, esse valor não vai alterar tanto. Então, num caso assim, você pode colocar ele na declaração de TCMD, principalmente nos casos em que você tem, isso é uma outra discussão, um processo administrativo em que você faz o pagamento do imposto após a análise por parte do fiscal, passou pelo fiscal, o fiscal olhou, opa, esse processo não foi pago ainda, mas o valor é X, então, se ele der o ok, então a autoridade fazendária está homologando aquilo ali, está a declaração prestada, e ela está, digamos assim, tendo conhecimento da situação e eventualmente desprezando essas bobeirinhas. Né? Nós, como fiscais, também temos como orientação você não ficar no popular procurando pelo em ovo. Muitas vezes a gente vai ver uma bobeirinha ali, ó, isso aqui, cara, tá resolvido, vamos me preocupar com coisa grande. Na prática isso acontece, tá, pessoal? Claro que existe toda uma formalização por trás disso, aplicação de princípios e tal, mas o resultado prático é que muitas vezes o fiscal não vai ficar procurando pelo em ovo quando a situação está resolvida, bem encaminhada, tá? E o contrário que eu falei, o mau uso da sobrepartilha que eu coloquei aqui para os colegas é que se eventualmente você tiver um caso aí, um bem que penda alguma situação de fácil providência para que você faça a partilha toda de uma vez, tá? Se a gente conseguiu te ajudar, eu peço que você deixe o like aqui para a gente,
Toda quarta-feira à noite a gente tem um vídeo novo aqui no canal para poder colaborar um pouco com os colegas que atuam na área de inventário. Tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade.